Muito bem, vamos resolver então essa questão aqui do Enem, fala um pouco sobre proteínas. A questão começa falando o seguinte: na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico. Então, algumas coisas aqui principais que eu já destaquei. Primeiro, é um antibiótico, então é um remédio que vai combater bactéria, tá? Não vai combater vírus, por exemplo, porque é um antibiótico, antibio, antivida. E a gente sabe que o vírus não é considerado ser vivo na maioria dos casos, né? A gente está falando então de um remédio que vai combater bactérias, tanto é que ele fala que vai inibir a síntese proteica bacteriana. Legal. E aí ele pede, né? A afirmação permite concluir que o antibiótico, tá? Então vamos ver uma por uma, né? A A fala que esse antibiótico impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e assim elas não se alimentam e morrem. Veja bem, se a gente está falando de um antibiótico que é um remédio que vai lidar com uma bactéria, essa bactéria é um parasita, né? E não faz sentido eu ser parasita e fazer fotossíntese. Se eu produzo o meu próprio alimento, eu não preciso parasitar ninguém. Então, não faz sentido ter um parasita que faz fotossíntese. Por isso que a gente pode descartar a A, tá? B. Esse antibiótico altera as informações genéticas da bactéria causadora da doença, o que impede a manutenção e reprodução desses organismos. Não, nenhum medicamento, nenhuma antibiótico vai alterar as informações genéticas. Ele é bem claro em falar que ele inibe a síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas. Tá? Também não é a B. C. Dissolve a membrana das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas. Novamente, ele fala que dissolver membranas, dificultando o transporte. Tá, mas ele fala que inibe a síntese proteica. Então, a interpretação de texto, o Enem muitas vezes é isso, você interpretar a informação que ele te dá e procurar a resposta que casa com essa informação que ele te deu para tu interpretar. Então não é a C. D. Elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam produzidas pelas bactérias parasitas. Bom, ele até chega a falar que isso vai impedir a obtenção de proteínas que seriam produzidas pelas bactérias, mas ele está falando de um vírus, e aqui ele está falando de um antibiótico que vai lidar com uma doença que é causada não por um vírus e sim por uma bactéria. Não pode ser a D, então só pode ser a E, né? E vamos ver se ela realmente faz sentido. Diz que a E interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação e bloqueio de funções vitais. Todas as funções que a gente realiza, isso vale para todos os organismos, elas são feitas baseadas em proteínas. Então, se você não tem proteína, você vai ter uma série de problemas para realizar suas funções vitais, inclusive se multiplicar. Então, esse daqui deve ser o nosso gabarito. Letra E de exato. Outra questão do Enem. Essa daqui tem um texto bem grande que pode ser um pouco confuso, então eu vou explicando ele conforme a gente for lendo, tá? O Enem diz que os efeitos dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima ciclooxigenase 2, também conhecida como COX-2. Então, os anti-inflamatórios, eles inibem essa COX-2, fazem com que essa COX-2 não funcione. Mas o que a COX-2 faz? Essa enzima degrada as substâncias liberadas de tecidos lesados e transforma-as em prostaglandinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo aparecimento de dor e de inchaço, ou seja, da inflamação em si. Então, essas prostaglandinas pró-inflamatórias, elas que causam a dor e o inchaço, a inflamação. E aí, quando o anti-inflamatório ele inibe a COX-2, ele inibe a formação dessas prostaglandinas e, portanto, inibe a inflamação em si. Ele continua. Os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de outra enzima, a COX-1, que é responsável pela formação de prostaglandinas protetoras da mucosa intestinal. Então, esses remédios eles também podem inibir essa outra enzima, mas ela tem um efeito positivo, que ela protege a mucosa gastrointestinal, né? Então, se você tiver essa enzima COX-1 sendo muito inibida, isso pode gerar problemas, né, efeitos colaterais decorrentes do uso dos anti-inflamatórios. E ele segue. O esquema a seguir mostra alguns anti-inflamatórios com um nome genérico. As setas indicam a maior ou menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas. Com base nessas informações, é correto concluir que... Então a gente tem que interpretar, além do texto verbal, tem que interpretar a imagem aqui do lado, né?
O que acontece? Você tem aqui de um lado a COX-2, do outro lado você tem a COX-1. E aí você vai ter uma seta indicando uma menor ou maior afinidade, né? Que estão aqui, no caso, opostas, né? Uma indo do menos para o mais e outra do mais para o menos. Então, por exemplo, a piroxicam, ela tem uma baixa afinidade com a COX-2, então o efeito anti-inflamatório dela não é tão eficiente assim, e ela tem uma alta afinidade com a COX-1, então ela pode gerar problemas gastrointestinais. Já a celecoxib, ela é o contrário, ela tem uma baixa afinidade com a COX-1, então ela causa poucos problemas gastrointestinais, só que ela tem uma alta afinidade com a COX-2, então ela vai ter um efeito anti-inflamatório bem poderoso. Interpretada a imagem, né, dando aí 2 exemplos, a gente pode trabalhar com as alternativas e ver se o que elas afirmam faz sentido. A A diz que a piroxicam é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Ou seja, a piroxicam é a que mais afeta a formação de prostaglandinas da mucosa gastrointestinal, significa que ela vai afetar muito a COX-1. Então, isso faz um certo sentido porque a piroxicam ela tem uma alta afinidade com a COX-1, que é responsável pela formação das prostaglandinas que protegem a mucosa gastrointestinal. Então, a piroxicam vai inibir a COX-1 e vai acabar impedindo a formação dessas prostaglandinas protetoras. Então, faz sentido dizer que ela pode interferir, é a que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Isso aqui faz sentido, né? Vamos ver as outras. B. O rofecoxib, que está aqui embaixo, é o anti-inflamatório que tem maior afinidade com a COX-1. Não, a gente vai ver aqui, ele tem uma baixa afinidade com a COX-1. Podemos eliminar a B. A aspirina tem o mesmo grau de afinidade pelas duas enzimas. Bom, se a gente olhar aqui, não, né? Ela vai ter uma maior afinidade com a COX-1 e uma menor afinidade com a COX-2. Então também não pode ser a C. D. O diclofenaco, que está aqui no meio, pela posição que ocupa no esquema, tem sua atividade anti-inflamatória neutralizada pelas duas enzimas. Não, porque ele ter afinidade com uma e com outra não quer dizer que o efeito vai ser anulado. Significa simplesmente que ele vai, na mesma intensidade, interagir tanto com a COX-1, tanto com a COX-2. Então não vai ter uma inibição, ele vai ter a mesma intensidade de inibição para as duas enzimas. Por fim, a E diz que a nimesulide, que está aqui, apresenta o mesmo grau de afinidade pelas enzimas COX-1 e COX-2. E a gente pode ver que não, ela tem uma maior afinidade com a COX-2 e uma menor afinidade com a COX-1. Então nossa resposta só pode ser A. É exatamente isso. Mais uma questão do Enem, e nessa questão aqui ele diz o seguinte: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. Né? Alguns fatores podem fazer com que a reação química ocorra mais rápido ou mais lentamente. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Beleza, então ele quer que a gente trabalhe com esses fatores que fazem as reações acontecerem mais rápido ou mais lentamente. Dá 3 exemplos. No primeiro caso, ele diz que a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração, ou seja, a baixas temperaturas. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que quando colocados na geladeira, os alimentos demoram mais para estragar. Isso a gente sabe, mas o interessante é perceber o porquê. O que faz os alimentos estragarem? É a ação de bactérias e fungos que vão ali se alimentar daquele alimento e vão degradar ele no processo. Quando eu coloco o alimento numa geladeira, a temperatura baixa e isso afeta as proteínas dessas bactérias, desses fungos, que reduzem o seu metabolismo e eles demoram mais para estragar aquele alimento. Então, é a temperatura afetando as proteínas e, portanto, o metabolismo desses organismos. Qual que é o fator aqui que está fazendo com que a reação ocorra mais rápido? É a temperatura. Ou melhor, que a reação ocorra mais lentamente. Temperatura. No caso 2, ele fala de um procedimento muito comum, utilizado em práticas de culinárias, é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, vamos dar um exemplo prático, né? Se eu quero fazer purê de batata, eu vou pegar uma batata e vou pôr dentro da panela. Só que o que acontece? Ele está falando que se eu cortar o alimento, isso vai acelerar o processo. E realmente, se eu pegar uma batata inteira, o
que vai acontecer com ela? Ela vai ser cozida quando eu colocar ela dentro da panela. Só que o cozimento se dá pelo calor, que vai entrar na batata pela superfície dela, né? Perceba então que se eu tenho uma batata inteira, como eu desenhei aqui, o calor vai entrar por essa superfície aqui disponível, que é a da casca da batata. Agora, se eu pego essa mesma batata e corto ela em 4 pedaços, por exemplo, além da superfície da casca, né, eu vou ter toda uma nova área de superfície sobre a qual o calor vai conseguir agir. E aí, com mais superfície, mais calor, e com mais calor, o cozimento ocorre mais rapidamente. E por isso que, quando eu corto o alimento, ele vai ser cozido mais rapidamente. Então, nesse segundo caso aqui, a gente tem a superfície sendo aumentada e fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Por fim, no terceiro caso, ele fala que na preparação de iogurtes adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, basicamente, o que você faz para fazer iogurte, que é um leite estragado, sendo meio genérico aqui, né? Eu coloco bactérias que vão produzir essas enzimas, lembrando que enzimas são proteínas, que fazem alguma reação ocorrer mais rápido. Tá? Então, as enzimas são um tipo de proteína que a gente chama de biocatalisadores. Tá? Um catalisador é alguma coisa que faz um processo acontecer mais rapidamente. Biocatalisador. Tá? Então, essas reações vão acontecer mais rápido. Que reações? A quebra dos açúcares e das proteínas lácteas, ou seja, das proteínas e dos açúcares do leite. Elas vão ser quebradas mais rápidas por essas enzimas produzidas pelas bactérias. Então, o terceiro fator aqui são as enzimas, que são biocatalisadores. Portanto, os 3 fatores são temperatura, superfície e biocatalisadores, que na resposta a gente vai encontrar como temperatura, superfície de contato e catalisadores. Nossa resposta é a letra C de Charles Darwin. Ok? Espero que esse vídeo ajude vocês e até a próxima.